Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Amém. Palavra do Senhor em João 8:32 está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, e a verdade liberta. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, não é isso? É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia é a verdade. Para mim, para você, que tem o Espírito Santo, que a obedece, que a recebeu como coisa preciosa, é a palavra de Deus. Mas para aquele que não respeita a Deus, que não teme a Deus, que não se submete à ação de Deus, aos ensinamentos do Espírito Santo, para ele é uma palavra morta, é simplesmente histórias, mandamentos, narrativas, e não passa disso. Mas para nós, ela é viva e eficaz. Amém? Por isso a gente vê muitas pessoas que leem a Bíblia, pessoas que já leram a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, teólogos e não teólogos, e não foram libertos. Porque não conhece a verdade? Não conhece a verdade. Que está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São essas pessoas que já leram a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes e não foram libertos. Leram e não conheceram a verdade. Não conheceram a verdade de Deus. Por quê? Porque não é simplesmente ler que nos leva a conhecer a verdade. Nós lemos a Bíblia, começamos a ler. No meu caso, eu comecei a ler a Bíblia e só depois de uns 2 anos é que eu me converti. E aí eu conheci a verdade. No início eu tive uma luz, o Espírito Santo começou a operar na minha vida. E eu tive uma direção, mas só fui liberto no dia que me rendi verdadeiramente ao Senhor Jesus. Nesse dia eu conheci a verdade e eu fui liberto. Não foi a primeira vez que eu fui à igreja. Não foi no dia que eu levantei a minha mão e aceitei Jesus. Lá na frente, publicamente. Foi no dia que verdadeiramente eu recebi Ele no meu coração. Nesse dia eu fui liberto, porque nesse dia eu comecei a conhecer a verdade e fui prosseguindo a conhecer a verdade. Amém? Vamos ler o texto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, ou que o Senhor é bom. Amém? Começa dizendo: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, ou seja, deixando o pecado,
se libertando de todo o mal, deixando o pecado para trás, aquilo que o Espírito Santo vai testificando na sua mente, te mostrando que está errado, né? Você vai deixando, você vai abandonando aquilo, se esforçando, buscando em oração, em jejum, em prática da palavra. O Espírito Santo vai cooperando, vai agindo na sua vida e você vai deixando todas essas sortes de pecados da sua vida. E o texto continua: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejar afetuosamente, na tradução NVI diz desejar de coração, é uma coisa de coração. Tem uma tradução que diz desejar ardentemente, é desejar com amor, né? É trazer a palavra do Senhor para a sua mente, é estudar, é meditar na palavra de Deus, é ter sede, é ter vontade de conhecer cada vez mais, é amar esta palavra, né, ardentemente, é meditar nessa palavra, estudar com toda a força do amor, é com paixão mesmo ali, na meditação da palavra do Senhor, no estudo da palavra do Senhor. Assim, você vai receber essa palavra, ela vai agir na sua vida, porque, como eu disse do início, ela é viva e eficaz, está escrito em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes alguma, e penetra até na divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e não há criatura nenhuma nem encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós temos que prestar contas. Deus sabe exatamente o que está no seu coração. Deus sabe exatamente o que você está pensando quando você está meditando, o que é que está norteando a sua mente. Quantas vezes a gente começa a meditar na palavra de Deus, de repente está pensando no filho, está pensando no trabalho, está pensando no lazer, o pensamento é desviado. Por quê? Porque o Espírito Santo não está ali agindo na nossa mente, cativando o nosso pensamento na meditação da palavra de Deus. Porque não estamos fazendo com amor, com aquela intensidade que é necessário, não estão fazendo, né, afetuosamente, ardentemente, não estamos amando a palavra dessa forma. E aí a ave vem e desvia o pensamento, ou mesmo as circunstâncias da vida, né, circunstâncias do momento em que estamos vivendo, desvia o nosso pensamento, e a gente passa a pensar, quando a gente percebe, já está meditando em outras coisas, está pensando, está com a mente ocupada em outras coisas, e aí o entendimento fica empobrecido, a palavra de Deus não entra na mente, nós não alcançamos o entendimento da palavra de Deus, porque não estamos amando ardentemente. A palavra de Deus é coisa preciosa e nós devemos recebê-la como isso, como tal, como coisa preciosíssima. Devemos valorizar a palavra de Deus. Ela deve ser a coisa mais importante na nossa vida, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, agindo na nossa vida. Aliás, a palavra de Deus é Deus quem fala. Aqui na Bíblia, enquanto livro e tinta, se não houver esse amor, se não houver esse interesse, se não houver a ação do Espírito Santo, não é a palavra de Deus. Eu já falei alguma vez aqui, alguém contou que num determinado evento, em que reuniram artistas, pessoas importantes da sociedade, e também servos de Deus, pastores, um artista chegou e ele recitou ali um salmo, e todo mundo aplaudiu e tudo, e depois, passado algum tempo, chegou um pastor, um homem de Deus, um homem, né, que vivia verdadeiramente para glorificar a Deus, um instrumento
nas mãos de Deus, leu o mesmo salmo, e foi uma comoção naquele recinto ali. Por quê? Porque ali Deus se fazia presente, foi próprio Deus que falou através daquele homem, porque aquele ali era boca de Deus, e o outro não. O outro era simplesmente, simpatizante da palavra, mas este amava ardentemente a palavra de Deus, desejando ardentemente, afetuosamente ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, como meninos novamente nascidos. Você já viu a criança recém-nascida, com poucos meses ali, quando ele está com fome, ele chora, A mãe, às vezes, eu já vi acontecer em muitos lugares, às vezes está num lugar público, a mãe fica meio acanhada de amamentar o filho e tenta distrair, mas não tem jeito, ele esperneia, ele enfia a mão por dentro da blusa da mãe, ele chora e não tem jeito, ela tem que dar ele o peito. E ali, você já viu como que ele faz? Ele vai com aquela ânsia no seio da mãe, E ali ele começa a sugar o leite, ele dá até bicotas, não é mesmo? É desta maneira que nós devemos desejar a palavra de Deus nas nossas vidas, com ânsia, com amor, com desejo, com necessidade, como coisa preciosa, como coisa necessária, como coisa indispensável para as nossas vidas. Desta forma que devemos desejar o leite racional. O leite racional aqui é a palavra de Deus, é o nosso alimento, assim como o leite da mãe, ele alimenta aquela criança, ele tem ali todos os nutrientes necessários para alimentar aquela criança, para que ela cresça forte e saudável. Assim também a palavra de Deus, ela tem tudo para as nossas vidas, para que nós possamos crescer espiritualmente, ter uma vida espiritual saudável, segundo a vontade de Deus. Mas precisamos desejá-la como a criança deseja o leite da mãe, quando está com fome. É desta forma que precisamos desejar o leite racional, a palavra de Deus. Leite racional. Racional fala de razão, de raciocínio, ou seja, algo feito de acordo com a razão, com o raciocínio. Mas aqui não está falando do raciocínio do homem, do raciocínio, da razão, do raciocínio de Deus. Deus raciocinou e enviou essa palavra, se é que Deus raciocina, E se Ele raciocina, o raciocínio dele deve ser muito mais rápido do que a velocidade da luz. Mas é algo que saiu, assim como o leite, Aqui está fazendo uma comparação com o leite. Assim como o leite sai do interior, do seio da mãe, a palavra também veio do interior de Deus, do coração de Deus para as nossas vidas, para suprir as nossas necessidades, para nos alimentar, para nos fazer crescer, para operar nas nossas vidas o querer de Deus, porque Ele quer uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja vibrante, uma igreja que verdadeiramente glorifica o nome dEle. É dessa forma que Ele quer, por isso Ele enviou esse leite puro, racional. E outra coisa, a criança que alimenta no seio da mãe, que alimenta do leite materno, pelo menos nos 6 primeiros meses de vida, isso já é comprovado cientificamente, ele cresce mais forte, o seu sistema imunológico é mais eficaz, ou seja, o seu organismo reage contra as bactérias, contra os vírus, contra tudo aquilo que vem para prejudicar a saúde. O organismo da criança, ou do ser humano que alimentou nos primeiros meses de vida do leite da mãe, ele é muito mais resistente aos vírus, às bactérias. O seu organismo reage com mais eficácia aos micro-organismos que vêm para prejudicar a sua saúde. Assim também
O servo de Deus que se alimenta da palavra verdadeiramente, que tem, sede da palavra e que está sempre alimentando, ele, tem mais capacidade de discernimento, de discernir aquilo que vem para prejudicar a sua vida espiritual, daquilo que não vem de Deus, que muitas vezes vem com aparência de coisa boa, muitas vezes vem com aparência de que é de Deus, mas está cheio de veneno, cheio de heresias. E o servo de Deus, o filho de Deus que se alimenta do seio do Pai, daquilo que saiu do seio do Pai, ele tem discernimento e não é contaminado com estas heresias, com estas coisas que vêm para abalar a nossa fé, para transtornar a nossa vida espiritual. Com certeza, ele estará imunizado contra estas coisas. Amém? Leite racional que veio de Deus para as nossas vidas. Aqui diz para desejar como meninos nascidos novamente. Nós fomos nascidos novamente, nós fomos recriados novamente, A palavra do Senhor diz aqui mesmo na carta de Pedro que Ele nos gerou de novo pela sua palavra. Então essa palavra é tudo nas nossas vidas. Foi essa palavra que iluminou o meu entendimento, o seu entendimento um dia. Foi esta palavra que nos levou a procurar, a Deus. Foi esta palavra que nos gerou de novo através da ação do Espírito Santo, e é esta palavra que nos santifica a cada dia. Jesus, orando ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É esta palavra que nos mantém de pé, é esta palavra que nos mantém na presença do Pai. Se permanecermos nela, se desejarmos ela ardentemente, como meninos nascidos de novo, nós nascemos de novo desta palavra. E o interessante é que a gente vê muitos livros maravilhosos escritos por aí, mas o único livro em que o autor se faz presente quando você medita, quando você deseja ardentemente, o único livro que o autor se faz presente é a Bíblia. Muitos já morreram, mas o que escreveu esta morreu, ressuscitou e está vivo, e vive para interceder por nós. Está sentado à direita do Pai. Mas a palavra é de Deus, não é de Jesus. Jesus é Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Nem a palavra. Porque Ele é Deus. Ele deixou a sua glória, tomou a forma humana, ou seja, se fez carne, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Você imagina um ser glorioso, todo-poderoso, tinha tudo, domínio, controle de todas as coisas, tomou a forma de um homem, se humilhou. Isso é se humilhar. É a mesma coisa de um rei, de um governador, de um presidente aí tomar o lugar de um súdito, de um simples, seguidor, de um simples súdito. Ou seja, o que Jesus fez é mais humilhante ainda do que isso, mas Ele fez por amor a nós, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. 1 de João capítulo 5, lá no último versículo, fala que esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas então, aqui está o motivo pelo que muitos não conhecem a
verdade de Deus, porque não deseja ardentemente. Eu falei no início, né, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente que diz que o louvor liberta. O louvor não liberta. Ah, mas Davi tocou sua harpa e o espírito imundo deixou Saul. Como que o louvor não liberta? O espírito imundo deixou Saul e deixava toda vez que Davi tocava a sua harpa, mas depois ele voltava. E ele levou Saul a pecar, a errar feio, a desobedecer a palavra de Deus. E ele procurou, né, uma mulher espírito, a pitonisa, e acabou sendo morto por desobediência, porque aquele espírito imundo estava no domínio da vida dele. Ele não foi liberto, ele se achava melhor, e o espírito imundo deixava quando Davi tangia a harpa. Mas que liberta é a verdade de Deus, é a palavra viva. Esta é que liberta verdadeiramente, porque quando você conhece essa verdade, essa palavra viva e eficaz, a sua vida vai sendo transformada. E você começa a ter prazer em obedecer a Deus, em viver para a glória de Deus. E aí acontece o que está escrito lá em João 5,18. Aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, né, ele despojou os principados e os expôs à ignomínia. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que liberta. Ele despojou os principados e os expôs à vergonha, ou seja, Ele tirou o domínio dele de sobre a minha vida, de sobre a sua vida, de sobre todo aquele que crê no nome de Jesus. Não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem é o Filho? Jesus, o Verbo de Deus, o que estava no princípio com Deus e que fez todas as coisas, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. O que se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens daquela época. O que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui, o Verbo de Deus, que é verbo, palavra em ação, palavra viva, que entrou na minha, na sua vida e transformou e nos libertou de todo o domínio de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 2. Colossenses 2. Não. É 1. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Ele fez isso. Ele, o Verbo de Deus, Jesus, o Filho de Deus, a brilhante estrela da manhã, o Sol da justiça, o primeiro e o último, aquele que começou todas as coisas e que todas as coisas subsistem através dele, aquele que vai consumar todas as coisas, o primeiro e o último, Jesus, o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, a verdade que nos liberta, que é verbo, palavra em ação. Não adianta ler simplesmente a Bíblia e não ter essa sede, esse desejo, esse amor pela palavra de Deus, porque só assim, só tendo esse amor, esse desejo ardente, né,
pela palavra de Deus, esse amor, esse prazer, é só tendo ela como coisa preciosa, só assim o Espírito de Deus vai entrar, primeiramente iluminando o entendimento, nos apontando para a cruz do Calvário, onde está a nossa redenção, onde está a redenção de todo aquele que crê, vai nos apontar para Cristo, vai agir na nossa mente, como eu já disse aqui muitas vezes, mudando os conceitos, mudando os pensamentos, vai agir no coração, tirando todo o sentimento perverso, mudando, tirando o orgulho, o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva, os adultérios, as prostituições, os roubos, os furtos, vai tirando tudo isso e vai derramar o amor de Deus nos nossos corações e vai nos colocar na presença do Pai, e assim viveremos para a glória de Deus, longe do domínio do maligno, libertos verdadeiramente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdade que liberta. Faça isso, tenha sede, tenha prazer na palavra de Deus, tenha ela como coisa preciosíssima para a sua vida. Busque conhecer mais, cada vez mais, porque assim você vai se aproximar mais de Deus, vai se aproximar mais do Senhor, está cada vez mais longe do pecado, mais longe do domínio do maligno. Ele não tem mais domínio sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz, parece que aqui na carta aos Colossenses, eu não lembro mais, o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. Outras traduções dizem, operai a vossa salvação. O que é desenvolver? É dar prosseguimento. O que é operar? É trabalhar aquilo ali. Operar, ele faz o quê? Ele trabalha. Então, desenvolver a nossa salvação, dar prosseguimento. Como que eu vou dar prosseguimento? A salvação é de graça, é Jesus o que me liberta. Tomando conhecimento dessa palavra, tendo prazer nela, você vai estar desenvolvendo a sua salvação. Ou seja, vai estar cada vez mais longe, como eu já disse, do pecado e do domínio do maligno. Faça isso, meu irmão. Tenha prazer nessa palavra, porque ela iluminou o seu entendimento, ela te salvou, ela te libertou, te colocou na presença de Deus e vai continuar te fortalecendo, te sustentando, porque todas as coisas subsistem em Cristo, que é a nossa verdade. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós vamos estar orando, amém? Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que possa continuar trabalhando em nossas vidas, nós possamos cada vez mais conhecer ao Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos, ficar bem à vontade na presença do Senhor, amém? Senhor, Deus poderoso, Deus santo, Deus de poder, Deus de maravilhas, Senhor, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, gerar no nosso coração, Pai, a ansiedade, a expectativa de buscar o Senhor, ó Pai, de buscar a Tua presença, que o Espírito Santo do Senhor possa gerar no nosso coração desejo pela Tua palavra, Pai, desejo, Pai, de aproximar cada vez mais, como foi ministrado, ó Pai, aos nossos corações, como a criança anseia pelo leite da sua mãe, que nós possamos ansiar, ó Pai, pela Tua palavra, ansiar pelo conhecimento do Senhor, ó Pai, para que verdadeiramente sejamos libertos.